onde nos encontramos na tua santa casa para ouvir da tua voz, para adorar ao Senhor. Bem-vindo, Espírito Santo do Senhor. Reina no nosso meio. Tu és o Senhor desta igreja. Toque nos corações de toda a gente e unge os meus lábios para que a tua palavra, a palavra do Senhor Jesus, venha a operar na vida de toda a gente. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Amém. Antes de você sentar, cumprimente quem está do seu lado e podeis assentar. Muito bem. Existem situações onde nos encontramos em uma guerra espiritual. Situações mesmo difíceis. E quando a guerra, essa guerra espiritual, começa a ficar mais intensa, duas coisas poderão ocorrer na vida de um cristão. A primeira coisa está escrito em Marcos capítulo 4, e nós vamos até Marcos capítulo 4 para lermos. Versículo 16. Aqui se refere, eu não vou ler todo o capítulo, aqui se refere à semente, a parábola do semeador. E no versículo 16 diz o seguinte: outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Então, como diz aqui a palavra do semeador, e isto é bem real, é bem verdadeiro, a pessoa aceita Jesus Cristo, aceita a palavra. Mas quando ela vem e se vê numa tribulação, ou numa perseguição, ou um problema de qualquer ordem que seja, familiar, no emprego, qualquer problema que ela vê, uma situação de enfermidade, ela abandona ao Senhor. Ela quer tomar as coisas pela sua própria mão, ou até pensa que Deus não resolve nada, e ela abandona por causa das tribulações, por causa da perseguição. E aí você pode dizer para mim, mas pastor, aquela outra pessoa da igreja também teve tribulações, mas ela ficou firme, quando a outra caiu. Por quê essa diferença? E eu vou lhe explicar por quê. Tudo vai a partir do coração. O coração é o terreno. E a semente é a palavra de Deus. Então, quando se semeia a palavra, e é o que eu estou fazendo aqui, eu estou semeando a palavra para você em todos os cultos. E o coração é onde vai ser semeado esta semente. O Espírito Santo pega aqui a palavra. Eu oro, me preparo, o Espírito Santo que está em mim vai me ungir, os meus lábios, a minha mente, ela está focada na palavra, eu estou em comunhão com o Senhor e lanço então a palavra. Eu estou o quê? Jogando sementes, e aqui toda a gente vai recebendo essa semente. Vai entrar essa semente e o processo ela entra nos seus ouvidos. Se for um ouvido natural, essa semente vem, entra na mente e fica na mente. Ela não vai produzir fruto.
Mas essa semente, se você ora, se você tem comunhão com Deus, se você vem para receber a palavra, você já deve sair de casa falando: Senhor, eu vou para a igreja, mas eu estou aberto, meu coração está aberto para receber a tua palavra, para que a minha vida mude. Você viu aqui, nós tivemos 2 testemunhos maravilhosos, na verdade até 3 testemunhos. Tivemos aqui o testemunho da irmã Gabriela, em relação às costas, a coluna, e olha que a oração da mulher forte, até resolveu o problema da torneira, e outras coisas mais que aí foram resolvendo outras situações. Pois bem, também tivemos aqui a oração, o testemunho da irmã Cássia. Olha que livramento, a irmã não pegar aquele transporte alternativo, a van, e aquela van ter sido assaltada. Quer dizer, se a irmã estivesse lá, seria assaltada, Mas Deus teve o livramento, não permitiu que pegasse aquela, pegou outra van, é isso? Olha que maravilha! Por isso que você também não deve murmurar quando as coisas não dão certas. De repente poderia murmurar, mas olha, essa dor na minha coluna nunca sai, sempre fica com essa dor na coluna. Ou, essa van eu perdi, agora vou chegar a outro horário, e fica murmurando. Não, você deve dar graças a Deus, porque Deus tem o livramento. Ele sabe o que Ele faz. Ele está no controle da vida dos filhos. Então, sempre louve a Deus, mesmo quando você acha que as coisas não estão indo bem. Na verdade, Deus está te livrando. Eu já ouvi casos que pessoas fizeram tudo para ter uma ótima empresa, sociedade. Enfim, no final, não aconteceu. Por quê? Lá para frente ia dar problemas com aquela pessoa, com aquele sócio. Então, Deus vai sempre livrando. Às vezes um emprego, às vezes um trajeto, enfim, Deus livra os seus. Então, esses testemunhos que ouviram hoje, como também daquele casal morador de rua, ex-morador de rua, que bênção! Saber que aqui as pessoas são bem recebidas, independente da posição social dela, independente daquilo que ela é. A Bíblia diz que venha como estiver. E aqui eu vou dizer mesmo, diferente de outras igrejas, que tem igreja que pede até quando chega na igreja, preencher o nome e preencher a profissão. Aí vai colocar a profissão: catador de lixo, morador de rua. Esse tipo de igreja não existe amor. Para catador de latinha, esse tipo de igreja, não existe amor, e muito menos o Espírito Santo de Deus está lá. Então eu louvo ao Senhor nosso Deus, pela vida de vocês, que tem amor ao ser humano, que é feito à imagem e semelhança do nosso Criador. Então é isso mesmo que você aprende e pratica aqui nesta igreja. Muito bem. Então, a semente é uma e é lançada. O problema está no coração da pessoa. Se a pessoa está com o coração fechado, se a pessoa está com o coração onde tem rancor, aquele coração que é duro, são o que a Bíblia chama de pedregais. A semente vai cair, mas ela não vai ter raiz profunda, por causa do tipo do terreno. Então, vindo uma tribulação, logo aquela pessoa larga, abandona a Deus. Mas se o nosso coração é tratado, se nós temos o amor
se nós perdoamos, se nós limpamos os nossos corações até das pessoas que nos ofendem, nos prejudicam, porque isto faz parte da vida do ser humano. Não pense que isso ocorre só na sua vida. Não, ocorre na vida de toda a gente, de todo ser humano do mundo inteiro. Tânia recebe algumas mensagens de as irmãs lá de Portugal. É impressionante, as coisas não são diferentes daqui do Brasil. Estão acontecendo algumas coisas que a irmã lá de Angola, como é que é o nome da Bernadette, mandou também as mesmas coisas. Não é diferente. Pessoas aqui no Brasil, de outros estados, que nos enviam aqui de Campos do Jordão, não é diferente. As coisas estão acontecendo porque Jesus está às portas. Então isso é uma perseguição mundial, porque apesar de ter espíritos territoriais, mas existe o cabeça, que é Satanás, que é Lúcifer, e ele comanda toda a terra nas tribulações, nas pessoas, principalmente nos cristãos. Então, constantemente está sendo, sim, pedido orações, e Tânia recebeu recentemente, e esse recentemente foi essa semana que está passando, de uma irmã lá de Portugal, contando as perseguições que ela está tendo. E observe, perseguição dentro da igreja. Inveja é uma coisa maldita. O Senhor mesmo diz, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há toda espécie de coisa ruim. E ela contando os absurdos pelo que ela está passando dentro da igreja, onde tem pessoas, e eu não estou culpando a igreja em hipótese alguma, há pessoas que têm um espírito demoníaco que está dentro das igrejas, porque o inimigo semeia joio dentro da igreja, com finalidade de prejudicar pessoas, destruir a igreja, se possível for. E aí essa irmã pediu oração. Tânia orou. Logo, alguns dias depois, ela deu retorno, dizendo que estava tudo bem e agradecia a oração. Então, a diferença daquele que abandona Cristo, diferença daquele que persevera mesmo em face a tribulações, é porque é o seu coração. A semente é a melhor semente que existe, é a palavra de Deus. E ela é lançada a toda a gente. Agora, a diferença de um irmão para outro irmão é que ela tem o coração tratável, o coração limpo para receber. Olha, e a semente caindo nesse coração, o que vai acontecer? Vai criar raízes e ela vai germinar. Germinando, ela vai frutificar. Então, são várias sementes, vários tipos de semente, todas elas vinda da palavra de Deus, para que produza fruto na sua vida. É assim que Deus fez, é assim que o Espírito Santo opera. Muito bem, nós, então, vemos que numa tribulação, numa perseguição, eu disse que duas coisas podem acontecer. A primeira coisa acabei de dizer, que é quando a pessoa é abatida, quando ela é derrotada, quando vem a tribulação ou quando vem a perseguição. Agora nós vamos ver a segunda situação. A segunda situação é bem interessante. A segunda situação é quando as pessoas começam a colocar Satanás na primazia. Ouviram? Pessoas cristãs estão dentro da igreja, louvando a Deus, adorando a Deus. Porém,
quando ela sai da igreja, ela deixa de adorar a Deus e começa a adorar o diabo. Como assim, pastor? Eu sou um cristão e eu não adoro o diabo. Mas existem várias formas de adoração ao diabo. Quais são as formas de adoração ao diabo? Quando você deixa de falar a palavra, deixa de acreditar na palavra, para você começar a crer nas obras de Satanás. Quando uma pessoa pega e fala, por exemplo, são várias as situações, mas como ela fala, não tem jeito, eu sou mesmo doente, eu sou um fracassado, não consigo emprego, eu estou numa empresa há tantos anos, não me dão aumento, tudo dá certo para os outros, mas não dá certo para mim. Ela começa a enxergar o que o diabo está fazendo, não o que Deus poderá fazer a favor dela. Ela começa a exortar a Satanás, as obras de Satanás na vida dela, falando coisas que não deve falar. Aquela situação é um pano de fundo. Eu costumo dizer assim, você já assistiu novela? Espero que você assistiu, não assiste mais, porque isso vem do escritório, da sala, da escrita do diabo. Mas você já assistiu. Ou um filme. Aquilo que você assiste é uma fantasia, é um teatro. Mas eles criam uma situação que parece verdadeira. Uma ocasião, eu escutei uma atriz ou um ator, eu nem me lembro mais, nem conhecia a pessoa como atriz ou como ator, não conhecia porque eu não vejo e pouco conheço esse tipo de artista. Mas eu estava vendo uma reportagem e estavam entrevistando algumas pessoas e entrevistaram esse ator ou atriz. E ele estava dizendo o seguinte, que ele fazia um papel muito mau na novela, muito ruim, e as pessoas começaram a ter ódio dele, a ponto dele sair na rua, as pessoas quererem bater nele, pelo tipo de papel que ele desempenhava. As pessoas estavam acreditando que ele era uma pessoa má, uma pessoa ruim. Ora, tudo isso é mentira, é tudo um teatro, é fantasia, é a mesma coisa que o diabo faz na vida das pessoas. Ele cria um pano de fundo, ele cria uma fantasia, são mentiras, que um cristão é fracassado, que um cristão é doente, que um cristão passa por problemas diversos, que o casamento não dá certo, problemas no casamento, problemas com o marido, problemas com o filho, aquilo é um teatro. E aí, se a pessoa olhando aquele teatro, olhando aquela cena, que parece tão real e verdadeira, ela vai ter um ódio da vizinha, ódio da pessoa, do pai, da mãe, do filho, do marido, da esposa. Ela é enganada pelo inimigo, porque ele tenta, e se a pessoa cair, pronto, está fisgada. Ao passo que um cristão, quando vê esta cena ruim, maldita, não entre, não creia, não acredite naquilo, passe a ver a solução em Deus, o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz em relação à sua vida naquela situação, e começa a louvar a Deus, a adorar a Deus, a confessar a palavra de Deus sobre a sua vida. Aquela fantasia, aquela mentira vai desaparecer como uma nuvem e vai vir a realidade de um filho de Deus. Ele é mais do que um vencedor, ele é rei e sacerdote. O diabo
tenta por todos os lados. Tenta, mas ele só tenta, porque nos filhos de Deus que têm um coração pronto, preparado, a semente penetra no coração, cria raízes, e nada, ninguém vai tirar a raiz daquilo que Deus plantou. Agora, se houver uma raiz, uma planta, uma semente, que o diabo plantou no seu coração, você pode sim clamar a Deus, que Deus, com a mão poderosa, ele arranca o que ele não plantou. Mas o que Deus plantou, ninguém tira. Absolutamente ninguém tira. Então, por favor, preste atenção. Existe uma batalha. Existe uma guerra. E isto só pode ser uma guerra, uma batalha contra o inimigo de Deus, que é o nosso inimigo, que é Satanás. Esta é a nossa batalha. Mas você não deve colocar o inimigo na primazia, nunca, jamais. Pessoas que vão fazer um exame, eu já sei que não vou passar. Não, não. O filho da minha prima, ele estava fazendo direito. E essa minha prima, apesar de ela ser católica, apostólica romana, ela ouve muito o que Tânia e eu dissemos a ela, aos filhos, ao marido, e ela sempre está em comunhão. Nós cremos que em breve ela estará se rendendo a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Mas ela crê no poder de Deus, e ela crê no poder que Deus delegou aos seus filhos. Em inúmeras situações, ela vem pedindo oração e todas são atendidas. E agora o filho dela ia fazer, como fez, o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que, como vocês sabem, é dificílimo. É muito difícil. Tem pessoas que ficam vários exames para conseguir passar, e muitos desistem e passam a ser bacharéis, não advogados. E então ela pediu, o marido pediu, o filho pediu para nós estarmos orando pelo exame da Ordem dos Advogados. Pois bem, ele foi fazer, foram 2 dias, se não me engano, ou duas semanas, né? 2 fins de semana, algo parecido. E saiu o resultado. Ele passou de primeira. Ele se formou advogado de primeira. Então, agradeceram, todos eles responderam agradecendo muito e sabendo que quem colocou a mão foi Deus, e que houve uma intercessão daqueles que são fiéis a Deus. Veja, quantas pessoas fazem exames, concursos. Tem muita gente fazendo concurso para entrar numa carreira, concurso público. Não fale que é difícil, não fale que é impossível, pois para Deus nada é impossível. A palavra diz que é impossível aos homens, mas a Deus tudo é possível. Tudo é possível àquele que creia. Não veja a situação como um todo. Em épocas de crise, as pessoas falam muito de crise. Crise quem provoca é o diabo, que usa de pessoas para provocarem a crise financeira. Crise financeira por uma má administração pública, ou seja lá o que for, por problemas externos. Você está no contexto, mas você não deve olhar, porque o teu provedor não é o teu serviço, o teu provedor não é o governo, o teu provedor é o Jeová Jirê. Enquanto todas as pessoas estão com problemas, quando tem algum tipo de recessão,
O cristão não tem, porque não deve olhar para o problema, tem que olhar para a solução, olhar para aquele que é fiel, aquele que cumpre com a palavra dele. Está tudo tão silencioso. Posso ouvir um amém? Amém. Uma ocasião eu trouxe uma mensagem com o título: Tire os olhos dos problemas e ponha os olhos em Jesus. E é isso que você deve fazer na sua vida. Você quer ter uma vida mais tranquila, uma vida bem-aventurada? A palavra bem-aventurança é feliz. Você quer ter uma vida feliz na terra? Não significa que você não vai ter problemas de tribulações. Não significa isso. Mas quando essas perseguições e tribulações vierem, você está aprendendo hoje, não olhe para elas, olhe para Jesus, porque essa situação ruim vai passar. Seja o que for, não diga jamais o que o diabo está fazendo com você. Não fala. Porque o dia que você fala, você passa a crer na ação do diabo, você passa a crer no que o diabo faz, mesmo não acreditando. Mas quando você fala, você está louvando a obra dele. Louva a Deus, que Deus vai te dar o escape. Nada é impossível. Você pode ter e deve ter planos para a sua vida, e não pequenos. Porque o nosso Deus não é pequeno, Ele é grande. Uma ocasião eu escutei meu pastor falar algo que aquilo marcou muito forte em mim. O tamanho do seu Deus é o tamanho que você dá a Ele. Você pode ter um Deus dentro de uma caixinha de fósforos, como você pode ter um Deus que a terra é como o estrado dos pés dele. É você que dá o tamanho do seu Deus, da sua crença, da tua fé. Não diga o que o diabo faz na sua vida. Não diga, está difícil. Não diga isso. Olha, você quer ver algo que eu detesto? É quando escuto um crente falar: como é que você está, meu irmão? Estou na luta. Estou na luta. Que luta? Que luta? Pois Jesus lutou por você e te deu a vitória. Só receba. Receba a vitória. Sabe? Tem pessoas que querem ser enganadas. Você quer ver uma coisa que eu ouço? Desde quando eu era criança, eu ouço uma coisa assim do mundo. A pessoa chegava na outra e falava assim do bilhete premiado. Todo mundo já ouviu isso. E a pessoa tem uma lábia tão grande que ela consegue dar o bilhete para outra dizendo que era só ir lá na lotérica ou na Caixa Econômica Federal e receber o prêmio. Mas para isso ela tem que pegar o bilhete. Eu não sei o que eles falam, que a pessoa cai, paga e pega um bilhete que não vale nada. O bilhete, ele é tão pequeno que não dá nem para limpar a boca. De tão pequeno, e a pessoa paga aquele pedaço de papel. Mas escuto isso, parece-me que, se não me falha a memória, é o conto do vigário. E até interessante porque puseram o nome de vigário, e eu não quero entrar por aí. As pessoas caem. O diabo vem com um bilhete premiado para você e mostra que você é o ganhador,
Ganhador do quê? De uma doença, de uma enfermidade. Ganhador de mulher traindo, marido traindo. Você ganhou o desemprego. E a pessoa paga esse bilhete. Ela recebe esse bilhete. Ela crê nesse bilhete. É meu. É a minha dor de cabeça. É a minha falta não sei do quê. E aí, essa pessoa vai receber o prêmio dela. E é interessante que depois ainda culpa Deus. Olha, eu vou contar aqui para você uma coisa que eu passei. Você sabe que no início, antes do início da minha vida com Cristo, eu passei grandes dificuldades, né? Eu sempre tive, graças ao bom Deus, Deus cuidou de mim, da minha família. Tivemos momentos, épocas realmente abastadas, muito, muito fortes, momentos em que eu desfrutava de grandes casas, piscina, carros, chofer, né, motorista, enfim. Porque naquela época eu tinha altos e baixos, porque eu cultuava o diabo. Então, quando você dá ao diabo, ele dá o que você quer, mas a hora que ele cisma, ele puxa e tira tudo. E eu tinha muita coisa, tinha realmente, de fato, muita coisa. E quando uma certa ocasião, as coisas começaram mais uma vez a serem tiradas de mim, e eu investi um valor altíssimo num restaurante. Não vou dar aqui todo o testemunho, mas era um restaurante que atendia muitas pessoas, dentro de uma colônia de férias, dos telefônicos lá em Caraguatatuba. Eu investi um valor altíssimo, e aquilo foi um prejuízo total, me roubou todo o dinheiro, o diabo. Eu tinha uma cozinheira que me exortou a ir no centro de Umbanda que ela ia, de Candomblé que ela ia. Como nós éramos lá em São Paulo, então fomos e fizemos N trabalhos, né, para aqueles espíritos imundos, e cada vez afundando mais. E foi assim que eu vim a Jesus Cristo, e eu já falei aqui, dei o testemunho que muitas vezes minha esposa deixamos de comer para os filhos comerem. E Deus tinha um propósito. E quando Ele nos chamou, Ele começou a suprir nossas necessidades. Começou a suprir. E já sem ninguém saber, uma irmãzinha da igreja veio, ninguém sabia da nossa vida. Nós morávamos do parente mais próximo, 200 quilômetros, e ninguém sabia absolutamente nada do que passávamos, mas o Espírito de Deus foi tocando nas pessoas, e a irmãzinha logo veio. No dia seguinte, onde nós aceitamos a Jesus, veio e trouxe muitas coisas, verduras, legumes, que eles plantavam. Enfim, foi assim uma bênção muito grande. E Deus começou a suprir do zero. Sabe o que é zero? Zero. Sem ter pessoas de família para me ajudarem, para me recorrer, me ajuda nisso ou naquilo. Não. Se eu tinha um problema com a minha mulher, um problema de família, não tinha uma pessoa para que eu pudesse recorrer. Se eu tinha problemas financeiros, não tinha uma pessoa que eu pudesse recorrer. Nada. Mas sem eu saber, eu tinha tudo, porque eu tinha Deus. E Deus começou a suprir. E uma das primeiras provas que recebi, uma das primeiras vezes de tribulação, e muitos sabem, foi quando meus 2 filhos foram
simultaneamente em hospital, com problemas de risco de morte. Quando, logo em seguida, tive um acidente com uma moto que eu tinha, em momento algum, em momento algum, eu murmurei, eu e minha esposa. Em todas as vezes nós louvamos a Deus. E olha, nós éramos recém-convertidos. E quem falou para mim? Quem falou? Foi o Espírito Santo de Deus, que tinha um plano, um propósito, e não queria que eu largasse por perseguição, não queria que eu largasse por tribulação a Deus. E Ele começou a suprir, e o Espírito Santo falando no meu coração, porque Ele ensina aqueles que é dele. E eu louvava a Deus, adorava a Deus, nunca deixei de ir na igreja, nunca faltei na minha vida, num dia de culto, ou num dia de culto familiar, eu estava sempre presente ao lado do pastor. E uma certa ocasião, e já estava bem adiantado com o Senhor, alguns meses andando com ele, eu vi uma pessoa de Deus falar o seguinte: se você tem necessidades, se você vê a sua despensa vazia, se você abre a sua geladeira e vê vazia, olha para mim, eu sou o seu provedor. E como é isso? Vê cheia, vê abundância, quando não tem, isso é fé. E eu comecei a abrir os armários, porque não tinha nada. Eu aprendi, com os olhos da fé, ver cheio. Eu falei, meu Deus, eu preciso providenciar mais um armário, onde eu vou colocar todas as coisas. Quando abri a geladeira, vinha aquele vento frio. As prateleiras vazias e frias. Tinha água gelada, iogurte das crianças, mas não tinha nada para mim. Eu comecei a olhar pela fé. Poxa, vou ter que trocar de geladeira? Essa está muito pequena? Olha como ela está farta. Amados, o dia que o Senhor plantar no seu coração a semente, deixe ela se enraizar. Não deixe o diabo arrancar a semente do Senhor. Ele fica desesperado. Hoje você está aqui recebendo a palavra. Ao sair daqui, ele vai fazer tudo por tudo para arrancar a semente que você recebeu hoje. E outra coisa, quando ele não age lá fora, ele age aqui. Porque a pessoa, às vezes, tem um espírito de incredulidade, duvidando da palavra de Deus, duvidando do pastor, pondo Deus em xeque, pondo o pastor em xeque. Aí o diabo, ele não espera nem sair, ele opera aqui dentro. Por isso que muitas vezes eu oro amarrando o espírito de incredulidade. Quando não, ele opera de outra maneira. Eu lanço uma palavra aqui, daqui até aí, ele pega a palavra e distorce. E aí uma pessoa vai receber a palavra torcida ou distorcida. Por isso que você deve orar quando sair de casa. Eu vou receber a palavra de Deus hoje. E proíbo que o diabo rouba de mim. Proíbo. Eu acho muito interessante que sementes são entregues, o Senhor é sábio, Ele sabe o que faz, o que fala. E essa semente não produz raízes. Às vezes, pessoas que chegam, aceitam Jesus, logo em seguida,
recebe a palavra e imediatamente vem uma tribulação e vai exatamente na palavra do semeador. O que me causa estranheza é quando uma pessoa fica por um bom período dentro da igreja, um longo período, recebendo a palavra, e depois, como disse aqui a irmã Cássia, que aquele que veio aqui, que se tornou morador de rua, ele é desviado. Olha, eu não gosto dessa palavra desviado. Ninguém se desvia daquilo que ele não tinha. Entende? Ele nunca teve Jesus. Uma pessoa pode... Agora, vamos crer que o Gustavo recebeu Jesus de verdade e agora está no coração dele. Mas a primeira vez ele não recebeu. Não se desvia de algo que não tem. Então, uma pessoa que seja por pouco tempo na igreja ou muito tempo na igreja, que deixa Jesus, nunca teve, é impossível. Eu li aqui Romanos a semana passada, o que me separará do amor de Cristo? É perseguição, é morte, nem anjos, nada, nem pessoas, nada me separará do amor de Cristo. E eu posso dizer, nesses meus anos com o Senhor, o diabo veio de todas as maneiras, em mim, na minha mulher, no meu casamento, nos meus filhos, de todas as formas. E sabe o que ele ganhou? Pisadas na cabeça dele. Porque se ele se levantou contra mim, ele se levantou para cair. Porque o que está em mim é maior do que ele. Você pode dizer isso? Diga lá, o que está em mim é maior do que o que está no mundo. Olha, eu vou ler aqui, já anotei algumas passagens bíblicas, e diga assim, antes de eu ler uma passagem, ou passagens bíblicas, diz assim, na minha vida, diga lá, na minha vida, Deus está no controle. Nada, mesmo nada, me separará do amor dele. Eu vou dizer aqui alguns versículos que eu anotei. Diz assim Deuteronômio: os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há, tudo é dele. E ele dá para quem? Para os filhos. Tudo é dele. Não está escrito que isso tudo é do diabo, mas de Deus. Em Salmo 24, Deus confirma: o Senhor, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Deus é dono até do bandido, até do assassino, até do marginal, até do corrupto. Deus é dono de tudo. Salmo 89 está escrito: teus são os céus, e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. 1 Coríntios, capítulo 10 está escrito: pois a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. Deus é dono de tudo, é dono de todos. E agora veja o que eu vou dizer a você. Você e eu pertencemos a Deus. Temos que saber agir. Vou repetir. Temos que saber agir de acordo com o que Deus nos instrui a fazer. Diga assim, com convicção, não só de lábios. Diga assim: eu pertenço a Deus. Eu pertenço a Deus. Vira para o seu irmão e diga isso aí. Diga para ele. Você disse que você pertence a Deus para o seu irmão? Diga aí, eu pertenço a Deus. Você sabe, o seu irmão está ouvindo. O diabo está ouvindo. Os anjos de Deus estão ouvindo.
e o próprio Deus, porque Ele está aqui no nosso meio. Você não pertence ao diabo, você pertence a Deus. E se você pertence a Deus, todas as bênçãos pertencem a você. Sabe, no passado, nós éramos escravos do diabo, como eu contei agora. Para me resolver minha situação financeira, ou de saúde, ou de família, eu ia fazer trabalhos de feitiçaria. Então o diabo dominava a mim. Mas Deus tem um plano. Ele diz, e na ocasião eu não sabia, mas você não tem ideia de tantos livramentos que Deus me deu. Muitos foram os livramentos. Eu vou te dizer, quando o Senhor chama você e eu, quando o Senhor chamou, diga lá, quando que o Senhor nos chamou? Alguém pode dizer? Alguém pode dizer? Quando foi que Ele chamou você? No ventre? Concorda com ela? No ventre? Eu descobri uma coisa, porque uns ficam com Deus, outros não, porque uns são escolhidos no ventre, e outros no vento. O Senhor nos escolheu antes da criação do mundo. Ele tinha um plano. Quando Ele idealizou o Flávio, Ele falou assim: eu vou criar o Flávio. Um varão, cadê a irmã? Saiu, ia elogiar na frente dela, mas um irmão abençoado, trabalhador, que me ama, calvo aqui com entradas, cabeça um pouco maior. Ele falou assim: eu vou pôr um pastor que vai pôr a mão na cabeça dele toda hora, que vai ficar chata. Trabalhoso. Isso deu trabalho. Deu no passado. Hoje é uma bênção. Mas o que eu quero dizer para você, Deus escolheu você antes da criação do mundo. Então você pode dizer que até antes do ventre da mãe. Ok. E o diabo sabe disso. Eu adorava o diabo. Eu fazia tudo que o diabo queria. Fui morar na praia, bem próximo às ondas. E naquela ocasião, nós fazíamos o quê? Oferendas a um certo espírito, todo fim de ano. Você às vezes vê na televisão, pessoas vão de roupa branca, vão no mar fazer oferendas para esse espírito. E nós não éramos diferentes. Como muitos espíritas fazem, muitos católicos fazem, muitas pessoas de várias religiões fazem. Viajam até a praia para fazer entregas a esse espírito. E um pouquinho antes, provavelmente um mês antes, ou até menos, antes de eu aceitar a Jesus Cristo, era passagem de ano, e a minha esposa falou assim: nós vamos fazer entrega para esse espírito. Eu falei: não vou fazer. Nisso desce o meu cunhado, João Carlos, com a esposa e com os filhos, que eles foram passar fim de ano na minha casa na praia. E nós todos fomos, ele, a esposa, os filhos, eu, a minha esposa, meus filhos, todos nós fomos na praia, numa outra praia. Uma praia bem calma, bem tranquila, sem ondas, onde as crianças poderiam brincar à vontade. E lá nós estávamos todos lá brincando, e eu e ele começamos a brincar na água, e começamos um pouquinho mais adiante. Amados, de repente, quando eu olho, a praia estava longe, longe, longe. As pessoas eram pequenininhas. Nós pegamos uma corrente marítima que nos afastou da praia, que nos levou para longe.
numa profundidade que não tem ideia, muito longe e muito profundo. E até então eu estava boiando, estava tranquilo, João Carlos também, e de repente senti como se alguém pegasse a minha perna e me puxasse para baixo. Do nada, comecei a afundar, voltava para respirar, afundava de novo, voltava para me respirar. Depois de algumas vezes, eu sei que quando uma pessoa está em processo de afogamento, ela fica apavorada e ela pode matar quem está junto com ela ou vai ajudá-la. Então, consciente disso, eu não queria matar o meu cunhado. Eu simplesmente pus a mão sobre o ombro dele, bem leve para mim não afundar, e disse: João Carlos, eu estou afundando, eu não vou aguentar. E imagina, muito longe da praia. Eu não vou resistir. E afundei. De repente eu sinto duas mãos em mim, e já bem fundo, senti duas mãos em mim me empurrar para cima. Passou mais alguns segundos, de novo aquelas duas mãos para cima, até que eu consegui subir, respirava, afundava, e aquelas duas mãos eram o meu cunhado, mergulhando e me jogando para cima para me respirar. E ele me jogava para cima sentido praia. Cada vez que eu subia, eu respirava. Mas interessante que quando, um pouco antes de eu falar para ele que eu não ia aguentar, eu pensei comigo, eu vou morrer. Me entreguei à morte, literalmente. Falei, eu vou morrer. Mas eu não vou morrer com meus pulmões cheios d'água, não vou engolir água. Eu simplesmente travei a respiração, não deixei entrar água, travei e fiquei sem respirar. E, consequentemente, sem beber água, sem engolir água. Mas conforme ele me jogava para cima, eu aproveitava aqueles poucos segundos, respirava e afundava de novo, como se uma mão me puxasse novamente. E ele foi fazendo, e Deus deu forças a ele foi fazendo, até que chegou um momento que tinha umas ondas e ficou mais fácil porque me levou para a praia e eu fiquei caído, exausto, caído na praia, respirando, até que os familiares de longe viram que tinha uma situação diferente e vieram todos correndo. Eu já estava na areia, deitado, não conseguia levantar, respirando. Logo em seguida, 2 semanas, provavelmente, depois aceitei Jesus. E aí veio o Espírito Santo falar que o diabo sabia que eu ia ter Jesus na minha vida. Ele já sabia. E sabia que eu ia tirar muitas pessoas das mãos dele. Então Deus usou o João Carlos e deu forças sobrenaturais para ele, que também era ímpio, para me tirar da água, para que eu tivesse vida, para que eu sobrevivesse àquilo, porque Deus tinha um plano na minha vida. Outras situações que hoje eu não vou contar, mas antes de eu aceitar Jesus, o diabo tentou me matar, inúmeras vezes. Como eu me lembro aqui rapidamente, o Zé Antônio. O Zé Antônio, um pouco antes de aceitar Jesus, o diabo deu para ele um AVC, fortíssimo, muito forte, né, Zé? Porque sabia que ele ia aceitar Jesus Cristo. E muitas pessoas, momentos antes de aceitar, o diabo faz isso. Então, mas tem uma coisa que Deus diz: eu te escolhi. Eu te escolhi. Que é diferente do chamado. Porque aí você vai percebendo, hoje eu não vou entrar em detalhes, mas a Bíblia diz que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Ora, eu quero ser escolhido. O Senhor preparou as minhas bem-aventuranças nessa terra. Eu aprendi com o Senhor a olhar para o sobrenatural e distinguir o que é fantasia da mentira do diabo e o que é verdade do Senhor. E vivo nisso. E para mim, para minha esposa, hoje,
Deus é dentro de nós como se fosse o primeiro dia que nós aceitamos a Cristo. Ele arde, vocês não têm a comunhão diária que eu tenho com a minha mulher. Nós lemos a Bíblia, nós descobrimos algo, um conta para o outro, um fala para o outro, nós nos alegramos com a palavra de Deus revelada, como se o amor de Deus fosse agora. Tem pessoas que falam que esfria para os não escolhidos, só os chamados. Então, a minha exortação é que você sempre louve a Deus, mesmo e principalmente nas dificuldades, porque louvar a Deus na situação boa é muito fácil, mas louvar a Deus em tempos e épocas ruins que se torna difícil. Então aprenda, como eu aprendi e Deus me honra, louve a Deus em toda e qualquer situação. Amém? E agora vamos ficar de pé novamente. Você pode dizer assim: Satanás, você está debaixo dos meus pés. Como eu no passado e como você no passado. O diabo me tinha debaixo dos pés dele. Eu fazia o que ele queria. Até em túmulo de cemitério eu entrava para fazer despacho. E vou te dizer, não era nem para mim, era para terceiros que me pediam. Então ele me escolheu. E não tem pecado ou pecadinho, não tem uma pessoa ruim ou má, ou mais má do que a outra. Eu falei a semana passada, aquele que rouba um clipe, ele tem a mesma culpa daquele que rouba um automóvel. Não existe mentirinha e mentira grande. Mas aquilo que nós éramos no passado, ficou para trás. Porque está escrito, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então você pode receber essa graça, não importa o seu passado, não importa. Eu só lembro do meu passado para contar como testemunho, porque Deus realizou na minha vida e pode realizar igual ou muito mais na sua vida. É só você querer, é só você aceitar, é só você se firmar. É só você se deixar a semente produzir raízes na sua vida. O diabo não está mais no controle da sua vida. E eu posso ouvir um amém sobre isso? Amém. O rei sacerdote é você. Você que manda. Diga lá, diabo, o que está em mim é maior do que você que está no mundo. O que está em mim é o Senhor dos Senhores. Ele reina. E você se submete a mim, no nome de Jesus. Tem uma música que eu quero que você cante, mas cante com força, para valer, porque isto é a realidade hoje. Quem não me viu lutando com o urso e o leão, nos momentos de solidão, não dá nada por mim. Mas hoje terá a chance de me ver lutar contra este gigante, o valente filisteu. Ele veio zombando, usando armadura de homens, mas eu vou contra ele, no nome do meu Deus. Não sou de correr pra guerra, já vivi momentos piores. Posso até me ferir, mas eu mato esse gigante. Tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo. Declaro a falência do inferno e a frustração dos seus projetos contra mim. Quem pensou que ia celebrar minha derrota vai ouvir o brado da minha vitória. Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante hoje aqui. Hoje arranco minha casa das mãos deste Golias.
pois na minha família ninguém se perderá. Não sou de correr pra guerra, já vivi momentos piores. Posso até me ferir, mas eu mato esse gigante. Tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti. Em nome do Deus vivo, declaro a falência do inferno e a frustração dos seus projetos contra mim. Quem pensou que ia celebrar minha derrota vai ouvir o brado da minha vitória. Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante hoje aqui. Quanto maior for o gigante em sua vida, maior será sua vitória. Quando o filisteu não der nada por você, o arsenal de Deus lutará em seu favor. Tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti. Em nome do Deus vivo, declaro a falência do inferno e a frustração dos seus projetos contra mim. Quem pensou que ia celebrar minha derrota vai ouvir o brado da minha vitória. Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante. Tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti. Em nome do Deus vivo, declaro a falência do inferno e a frustração dos seus projetos contra mim. Quem pensou que ia celebrar minha derrota vai ouvir o brado da minha vitória. Eu posso até me ferir, mas eu mato esse gigante hoje aqui. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Então diga assim: Satanás, acabou seu tempo comigo. Eu ordeno agora, solte tudo da minha vida, em todas as áreas. Solte a minha família, agora, no nome de Jesus. Dá uma pisada bem forte na cabeça do diabo. Amém? Amém? E uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Aleluia. Podeis assentar. Aleluia. Lemos em Atos 1:8. Mas recebereis poder, repita assim, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E a partir do capítulo 2 descreve o dia maravilhoso da descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes. O próprio Senhor Jesus diz em Mateus 10, dou-lhes todo o poder sobre os espíritos imundos. Você não tem que se submeter a eles. São fantasias mentirosas que ele levanta na sua vida. Em Marcos 16 diz a mesma coisa. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E esses sinais hão de seguir os que crerem, os que têm raiz, os que dão frutos. Que sinal? Em meu nome, no nome de Jesus, expulso demônios. Pare de clamar pela misericórdia de Deus. Deus foi misericordioso dando o filho dele para morrer por você. Põe o diabo a correr da tua vida e comece a louvar a Deus. Os filhos de Deus têm que se posicionar como reis e sacerdotes, como guerreiros do Senhor. Uma situação ruim, não chore, não mendigue, pisa no diabo, expulsa esse espírito da sua vida.
da sua família. E louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus. Nós não estamos sozinhos. Deus não deixou nós sozinhos. Nós temos os anjos, nós temos o Espírito de Deus em nós. E ele escreveu, deixou escrito em Jeremias: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, pois eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Você está entendendo? Estamos terminando, vamos ficar de pé. Eu quero te dar um decreto, e você ouça e diga depois amém, e receba. O Deus eterno é a tua habitação, e teu apoio são os braços eternos. Ele expulsa o inimigo de diante de ti e diz: destrói-o. Como você é feliz, povo santo, igreja de Deus. Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, e você pisará os seus altos. Vocês observaram o que está escrito em Deuteronômio? Os teus inimigos te serão sujeitos, não você sujeito a eles. E tu pisarás sobre eles, e eles não vão pisar sobre você. Aleluia. Você está com a Bíblia aí? Pega a Bíblia. Levanta bem alto a Bíblia e diga assim: esta palavra é verdadeira. Deus não mente. O homem pode mentir, mas Deus não é homem para que minta. Cada palavra de apoio, de exortação, de instrução, de vitória, são para mim, e eu as recebo, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos encerrando e vamos louvar a Deus com esta última canção. E você receba o que você vai cantar. E fala também para o irmão, receba ele também. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove aqui na minha vida, chove, eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção. Chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Chove, chove, chuva.
me purificado. Por tua graça eu sou santificado. Não pare de derramar tua chuva sobre mim, com tuas águas enregar minha vida, meu jardim. Chove, chove, chuva de poder, chove aqui na minha vida, na igreja. Chove, chove, chuva, chuva de poder, chove aqui na minha vida, chove, que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção, chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Chove aqui na minha vida, chove, que eu quero ver. Chuva de bênção, chuva de unção, chove na minha vida, chove na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Na minha vida chove, na vida do meu irmão. Aleluia, aleluia. Põe um ponto final hoje, amém? Acabou. Diga lá, eu sou mais que vencedor. Aleluia. Lembram-se sempre disso. Quando você sair daqui para fora, você não está só. Deus é contigo. E você deve usar do poder, da autoridade que Ele deu a você, em todas as áreas da sua vida. Quando brigar com o seu marido, não põe ele para correr, põe o diabo para correr. Amém? Deus abençoe a todos vocês, uma semana de vitória, porque esse inimigo vai passar quilômetros longe de cada um de nós. Vitória em nome de Jesus.